Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvada a nossa mãe, Maria Santíssima. Bom, gente, como a gente já tinha dito algumas vezes, nós iríamos fazer uma catequese, uma live, falando um pouco para vocês sobre algumas curiosidades, alguns fatos, algumas coisas sobre as aparições de Nossa Senhora de Anguera. Então, hoje, como prometido, nós viemos fazer essa live para vocês. E desde já nós pedimos que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que várias pessoas possam assistir. Deixem o like de vocês desde já, para que várias pessoas possam assistir, possam conhecer as aparições, entre outras coisas. Então também durante o vídeo, quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar nos comentários que nós vamos tentar responder algumas perguntas de vocês também durante a catequese, durante a live. Então qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem ir colocando. E à medida que for tendo a live, a gente vai vendo algumas perguntas, vamos respondendo, etc. Mas antes de tudo, nós queremos pedir que o Espírito Santo nos ilumine nessa live, ilumine as nossas palavras, tudo que a gente vai falar, o que a gente vai refletir. E também que Maria passe na frente de tudo que a gente for falar aqui, né? Iluminar também a mente e o coração de cada um de vocês, para que vocês possam também aprender com essas coisas que nós vamos estar aqui compartilhando. Então, em primeiro lugar, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. As ordens. Então, nós vamos começar, né? Primeiro, eu queria que meu pai contasse um pouco da história das aparições, um resumo das aparições de Nossa Senhora para aquelas pessoas que não conhecem. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo podem não conhecer as aparições. Então, no começo, ele vai começar agora contando um pouco da história, um resumo, assim, para as pessoas que não conhecem poderem saber um pouco de como são, como acontecem as aparições de Nossa Senhora aqui em Anguera. Bom, muito bom dia novamente para você. Obrigado por nos acompanhar. Sempre a Priscila, que é a minha mais nova, tem 16 anos, ela sai com perguntas, né? Às vezes está aqui e ela é curiosa. Acho que ela puxou a mim, né? Ela sempre disse que puxou a mim. Realmente, as coisas de Deus despertam a curiosidade na gente. Então, já fizemos outros momentos como esse. Espero que você esteja ouvindo bem a gente, né? E para falar de como tudo começou, como vocês, alguns já sabem, eu sou de uma família católica. Minha mãe teve 19 filhos, eu sou o 11º. Hoje nós somos 14 filhos vivos, né? E no ano de 1986 eu comecei a ter um problema de saúde, comecei a ter desmaios frequentes e os médicos não descobriam as causas desse desmaio. Como um católico e devoto de Nossa Senhora, eu rezava e pedia a ela para que ela pedisse a Jesus a minha cura. Mas eu nunca pedi para ver nada e para mim o importante é a minha fé. É eu acreditar sem precisar ver. Mas durante quase 2 anos, tenho desmaios, rezando, pedindo, indo para médicos, tentando buscar uma resposta, sem êxito. A fé estava sempre presente, as orações, não só minha, mas da família, dos amigos. E para minha surpresa, no dia 29 de setembro, uma terça-feira de 87, quando voltava do colégio em Bom Fim de Feira, um lugar que eu estudava na época, ao descer do ônibus eu comecei a não me sentir bem e eu estava com um colega.
E ele correu até minha casa para chamar os meus pais, para que eles viessem de carro me buscar. E foi exatamente na hora que o Celestino, né, que hoje já está no céu com o Senhor, na hora que o Celestino saiu correndo, eu vejo uma pessoa se aproximar vinda do meu lado esquerdo. E é uma jovem vestida como uma religiosa, vestida toda de branco, e parou à minha frente e disse: eu vou te ajudar. Ela não se identifica, não diz quem é, nem de onde veio, apenas faz essa promessa. Eu estava sentado, tentei me levantar e fui auxiliado por ela a chegar no hall da escolinha, onde eu fiquei no chão, né? E quando a minha família chegou, eles me encontraram caído ao chão, desmaiado, não sabiam de nada, me levaram para casa. Em casa, ao reagir, eu perguntei sobre aquela pessoa que eu vi, mas ninguém sabia dizer nada. Então começaram as interrogações. Quem teria sido aquela pessoa que ajudou Pedro? Eu, particularmente, comecei a não acreditar que fosse uma coisa divina do alto. Eu inicialmente pensava que poderia ser fruto da minha imaginação. Poderia ter sido vítima de uma alucinação. Então, inicialmente, eu não levei a sério no primeiro momento. Eu fiquei preocupado porque eu achava que poderia ser a coisa vinda de mim, né? Provocada por alguma coisa natural, não sobrenatural. E ninguém sabia dizer nada, ninguém viu ninguém. 2 dias, no dia seguinte eu fui levado à Feira de Santana para levar os exames que eu tinha feito em Salvador. Relatei ao médico, pedi inclusive que ele me orientasse um psiquiatra, e ele me orientou, Dr. Antônio, né? Dr. Antônio, que Feira de Santana toda conhece, é um dos melhores psiquiatras de Feira de Santana, e eu acabei esbarrando por lá, dias depois, né? Mas houve um segundo momento, que foi no dia 1º de outubro de 87, um dia de quinta-feira, e aquela mesma moça apareceu dentro da minha casa, no quarto das minhas irmãs, pediu que nós rezássemos o texto em família, deu mensagem, pediu que não fosse divulgado, mandou que fosse encontro de um sacerdote. Depois disse que voltaria e desapareceu. Até então só a minha família sabia, né? Minha mãe, minhas irmãs, do que estava acontecendo, porque eu não queria que ninguém soubesse de nada. E no dia 3 de outubro eu fui surpreendido por uma terceira aparição, e nessa terceira aparição, quer dizer, eu que já estava achando que eu estava doido, aí nessa terceira eu comecei a ter certeza que estava doido. Embora eu não tinha ido ainda ao psiquiatra, mas naquele dia eu disse: eu devo estar doido, porque eu escutei quando aquela moça disse: não tenha medo, eu sou a mãe de Jesus, vim do céu à terra para ajudar os meus filhos, os que precisam do meu auxílio, e sorrindo disse: de hoje em diante estás curado. Isso vai fazer 33 anos no dia 29 de setembro. E desse dia até hoje eu nunca mais tive nada. Mas a gente começa a ter dúvidas. Será que é verdade? Será que não é? Então, inicialmente eu não acreditava. O tempo foi passando e através das mensagens eu fui convencido de que realmente ali tinha algo de Deus e, portanto, eu quis ajudar. E nesse ajudar, que eu achava que seria 2 ou 3 vezes, a coisa foi andando, né? E foram tomando uma dimensão maior, e ela continuou aparecendo. Como eu disse ontem aqui aos peregrinos, aproveitemos, porque a gente não sabe até quando Nossa Senhora vai estar presente. Agora, o que nós estamos aqui falando, o que eu estou narrando aqui para você, como católico fiel à minha igreja, não é dogma de fé, né? Embora não seja nenhum pecado você acreditar em aparição. Cabe a cada um conhecer o que essa aparição diz, que mensagem traz, e se traz alguma mensagem contraditória ao Evangelho, à doutrina da igreja, dispensa, sai fora e pronto. Mas, inicialmente, esse é o fato
das 3 primeiras aparições aqui de forma resumida, sem muitos detalhes, mas só para você que está chegando pela primeira vez entender, né, aqui um pouco da minha história. Outra coisa, muita gente também pergunta sobre como Nossa Senhora é. Como Nossa Senhora aparenta ser, como o senhor vê ela. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como Nossa Senhora é, como o senhor a vê. Bem, uma jovem, eu também comentava sobre isso ontem, uma jovem com aparência. Eu não sou muito bom de olhar para a pessoa e, digamos, dizer, fulano parece ter, né, tantos anos. No início eu dizia, acho que ela tem uns 20 anos, a aparência de ter 20 anos, né? Mas hoje eu digo, entre 20 e 23 anos. Essa é a impressão que eu tenho, né? A aparência dela é dessa pessoa que tem entre 20 e 23 anos. Cabelos pretos, olhos azuis, da cor do céu. Agora, essas cores que eu estou citando para você, eu nunca vi em lugar nenhum. Por exemplo, o preto do seu cabelo, nunca vi. A cor azul dos seus olhos, também nunca vi em lugar nenhum. O branco das suas vestes, também, porque, digamos, as páginas desse livro são brancas, essa folha de papel é branca, então nós temos aqui várias tonalidades, né, de branco aqui perto de nós. Porém, esse branco desta cor eu nunca vi em lugar nenhum. Por isso que eu digo que é algo extraordinário. São detalhes que eu percebo de uma forma importantíssima e que eu nunca tinha visto anteriormente, né? Agora, a beleza dela, a beleza é de, assim, não há como comparar. E olha que a gente, rodando pelo mundo afora, vendo muitas imagens de Nossa Senhora, feitas inclusive em computador, né? Hoje se faz facilmente. Eu nunca vi nada parecido, nada. As pessoas às vezes perguntam para mim, Pedro, existe a possibilidade de, por exemplo, aparecer... Pronto, a gente retomou aqui. Parece que houve um probleminha aí, né? Agora acho que vai. Vamos lá. Então, a beleza de Nossa Senhora é algo inimaginável, né? Não há como se comparar. É algo que nunca se viu. Eu, particularmente, já vi muitas imagens, na Europa, por exemplo, nas minhas missões, vi muitas imagens belíssimas de Nossa Senhora. Parece uma pessoa viva, mas nada comparado. Tem uma amiga minha, inclusive, a Gisele, lá na Itália, que ela às vezes me manda algumas imagens de Nossa Senhora. Parece um pouco de nada parecido, nada. É algo inimaginável. Muitas pessoas perguntam sobre a mensagem 458, que foi a maior mensagem que Nossa Senhora já transmitiu até hoje. O que o senhor pode falar dessa mensagem? Como foi o dia que Nossa Senhora transmitiu essa mensagem? Essa mensagem se encontra no primeiro volume. Como o senhor pode descrever essa mensagem? Veja bem, estou até aqui com essa mensagem na mão, a mensagem 458, né? Foi transmitida em 1991, foi um dia de sábado, né? No dia 2 de novembro de 1991. Havia muitas pessoas neste dia em Anguera. Sem que eu convidasse, estavam aqui 4 redes nacionais de televisão, né? 4 emissoras de televisão, e que chegaram. O padre Hermenegildo, que era meu diretor espiritual, estava também nesse dia, e nós fomos para o local da aparição com uma prancheta, que é coisa normal, uma prancheta com 10, 15, 20 folhas no máximo. E quando Nossa Senhora apareceu, o normal é que ela, depois que abençoa a gente, ela comece a transmitir a mensagem. Então, depois que ela dá a bênção, e que eu sei que é o momento em que ela vai começar a transmitir a mensagem, você já deve ter visto em várias transmissões ao vivo no momento da aparição, como na de ontem, né? Eu coloco a mão assim, né?
e alguém coloca uma prancheta na minha mão. Ela me permite isso. As únicas coisas que me é permitido é a caneta, né? Muitas vezes eu levo uma caneta até no bolso aqui da camisa. Muitas centenas de vezes a caneta falhou. Eu tirei a caneta do bolso e usei a caneta que estava aqui, que eu deixo sempre alguma na reserva. A gente não sabe o que é que uma caneta pode fazer na hora, né? O que é que pode acontecer? Só que naquele dia foi tudo diferente. Ela aparece, abençoa, olha para mim e diz que as folhas que estavam ali, né, ao lado na prancheta, não eram o suficiente para a mensagem que ela iria transmitir. E ela pediu que eu pedisse às pessoas que providenciassem mais folhas. Assim, na hora eu pensei, coisa de segundo, mas como se eu não vejo, né, as pessoas? Quando eu tive esse pensamento, eu comecei a ouvir o povo cantar. Acho que devia ter lá umas 5 a 7 mil pessoas, sei lá, naquele dia. Era muita gente. Eu comecei a ouvir o povo cantar. Eu começo, sabe, você está olhando nessa direção, mas Priscila está aqui do meu lado. Eu estou olhando para a câmera, mas eu sei que Priscila está aqui. Eu estou vendo Priscila aqui do meu lado. Aí o que é que acontece? Eu vejo as pessoas, olho, está aqui a multidão do meu lado. Se eu falasse normalmente, obviamente quem iria me escutar. E eu falei bem alto, né? Providencie mais folhas. Pronto. Quando eu falei isso, eu ouvi um silêncio absoluto. Eu tinha naquele dia vários pedidos que me foram feitos, inclusive tinha pedidos do Padre Hermenegildo, tinha me dado para que eu apresentasse a Nossa Senhora. Eu comecei então a fazer aqueles pedidos que as pessoas me deram. Foi. Eu não sei em que tempo, né? Quantos minutos durou para que corressem e fossem em casa que fica perto para providenciar mais folhas. Não sei de que tempo, né? Não tenho noção de tempo nessa hora. Embora tenha uma impressão que eu expliquei na última live que a gente fez com o Padre Gabriel sobre essa questão de tempo. E, de repente, Nossa Senhora fala para mim que as folhas já estão ali ao meu lado. Eu simplesmente, quando ela fala, eu ponho a mão aqui. E quando eu ponho a mão aqui, não me vem uma prancheta, me vem uma resma de 500 folhas de papel. Aí eu seguro aquele trem na minha mão ali, aí eu olho para Nossa Senhora ali, ela sorrindo, e eu... Como é que você vai segurar? Como é que você vai segurar? A prancheta é como se fosse da grossura desse livro, mas uma resma, uma coisa grossa, né? Então eu tinha dificuldade de segurar. Então o que eu fiz? Eu apoiei aqui em cima do braço. Eu fiz do meu braço uma mesa, né? Rasguei o pacote. Sim, um detalhe. O pessoal das emissoras de televisão perguntaram para mim se na hora eles poderiam filmar, fotografar. O Jornal à Tarde da Bahia estava lá nesse dia. E as emissoras de televisão, as 4 maiores, estavam lá. E perguntaram se podia. Para mim não tem problema. Aí ele me perguntou, na hora que a santa aparecer, a gente pode perguntar a você para tirar uma dúvida? Não, na hora não. Você pode filmar só para você quiser. Agora, se você quiser perguntar alguma coisa, tem que ser antes ou depois. Durante, impossível. Então, estavam lá. Só que ninguém entendeu. Quem estava lá não entendeu. Nem o pessoal de minha família, nem eu naquele momento. Por que Nossa Senhora disse que... Então, quando viram aquele pacote de folha, e o que mais chamou atenção agora é o que vai acontecer. Eu abro, seguro aqui, olho para ela, para que ela comece a digitar mensagem normal, queridos filhos, e comece. Ela manda eu numerar as folhas. Aí lá vai eu. 1, 2, 3, 4, 5. E ela não mandava parar. 10. Parei, olhei para ela, pedi que continuasse. E foi, meus irmãos, foi. Ela só mandou eu parar de numerar na folha 130. Basta, volte para a folha número 1 e escreva. Eu voltei para a folha número 1 e comecei a escrever aquilo que ela começou a falar. São 17 temas diferentes. O nosso grande amigo, irmão, meu confessor, Padre Gordon, Eugene Baker, um dia pregando aqui em Anguera, ele disse: qualquer pessoa honesta na fé, honesta. Às vezes o sujeito pode dizer que tem fé, mas não é honesto nessa fé, né? Qualquer pessoa honesta na sua fé, que crê verdadeiramente em Deus, lê a mensagem 458 e não acreditar que foi Nossa Senhora que deu, essa pessoa está se fechando a toda a graça que Deus pode conceder a ela.
São palavras do Padre Gordo, que é quem conhece, um homem muito... Quase 3 horas ajoelhado, né? Quase 3 horas de joelho, escrevendo essa mensagem. Eu sei que com a experiência do local da aparição, já de uma hora da manhã. Por quê? Porque demorou muito, né? Eu escrevendo ajoelhado, todo mundo lá, o pessoal da televisão só saiu no final, quando viu o resultado. Aí eu fui ler a mensagem, né? Eu fui ler a mensagem. Só que nessa mensagem, muitos de vocês que estão assistindo agora, com certeza já leram essa mensagem, há muitas palavras que não é do nosso vocabulário, digamos assim, né? E às vezes eu era interrompido. Até o padre disse, peraí, repete essa frase. Aí eu parava, repetia aquela frase. Algumas pessoas perguntavam, Pedro, o que significa isso? Eu digo, não me perguntes nada não, que eu não sei. Eu não sei. As pessoas queriam que eu me tornasse um expert em gramática em português e soubesse o significado das palavras. Gente, eu não sei. Mas tem sentido, só não vai falar nada errado, né? Eu não sei se é nessa mensagem que ela diz que o mundo está se tornando cada vez mais, não sei se a expressão é acroático, né? Um nome assim, acroático. Eu digo, mas não sei o que é isso aqui. Mas ela está falando, eu escrevo, né? Lá, entende? Pseudosofia. Aí é o que? Ele não me pergunta não, criatura. Depois a gente pega o dicionário e vamos conferir para saber o que é que nós só quer dizer com esse palavreado aqui, que eu não sei o que é. Aí por isso que demorava, que toda hora aparecia uma palavra difícil, o pessoal queria saber o que era. Gente, aí teve uma hora que a gente não interrompam, escutem, senão a gente não termina, vai chegar outro dia de manhã, no domingo, e a gente não deu a mensagem. A mensagem disse, vou ler toda, vocês podem gravar, o pessoal da televisão está filmando, e a partir de amanhã ela vai ser digitada e vai ser colocada à disposição de todo mundo. E foi assim. Ela tem 17 temas, riquíssima no seu conteúdo, de uma profundidade teológica inimaginável e impossível. Palavras, eu recebi aqui a visita, não aqui na minha casa, na casa da minha mãe, dos meus pais, naquela época, alguns dias depois, eu recebi aqui a visita de 3 monsenhores de Salvador. Um, eu sei que já morreu, meu amigo, Monsenhor Sadoc, lá da paróquia da Vitória. Ele veio aqui com Monsenhor Sadoc, Monsenhor Walter e Monsenhor Valtério. Esses 3. Os 2, eu não sei se estão vivos. Sadoc, com certeza. E eles vieram. Só que naquela época, Sadoc não acreditava na aparição. E proibiu, inclusive, a minha amiga Ana Rosa, que está nos assistindo agora em Salvador, de trazer peregrinação para cá. E ela disse, padre, quando Nossa Senhora deu essa mensagem, ela disse, padre, eu vou lhe obedecer, mas antes o senhor vai ter que ler essa mensagem, aí depois o senhor me diz alguma coisa. Daqui a uns 10 dias eu lhe pergunto. 3 ou 4 dias depois, o padre chama a Ana Rosa e diz, eu quero ir a Anguera. Ela tomou um susto, mas o senhor não acredita? Ele disse, mas eu li essa mensagem. E é impossível para aquele rapaz lá da roça, que nunca fez teologia nem filosofia, escrever isso em frente à multidão, em frente às câmeras de televisão. Então eu quero ir lá, quero conhecer. Ele veio aqui, ficou conosco a manhã inteira. E muitos padres que não acreditavam se convenceram que Nossa Senhora estava aqui em Anguera, está aqui em Anguera, por causa dessa mensagem 458, que eu aconselho a qualquer pessoa que quer entender bem o que é aparição de Anguera a ler. Não só essa, ler as mensagens. A dificuldade, como dizia o saudoso Padre Pedro, né, que acompanhava Anguera e outros casos de aparição pelo mundo, Padre Pedro que faleceu também, e teve várias vezes aqui na nossa arquidiocese com os nossos arcebispos, tanto o passado como do presente, Dom Zanoni, e ele dizia, a grande dificuldade é que são muitas mensagens. Hoje são quase 5.000 mensagens que Nossa Senhora deu, né? Então, para você ler 5.000 mensagens, dá um trabalho bom. Mas, você pode, por exemplo, a título de curiosidade, você pode entrar no site Apelos Urgentes, lá embaixo tem uma área de busca. Você pode colocar, por exemplo, Eucaristia, vai aparecer as mensagens, fala de Eucaristia, confissão, fidelidade ao Evangelho, fidelidade à Igreja, sacramentos. Se você buscar por palavras, vai surgir as mensagens na sua tela, tá bom? Bom, espero ter ajudado aí nessa dúvida.
Ainda sobre essa mensagem 458, muitas pessoas perguntam se o senhor sentiu depois dessa mensagem alguma dor, alguma coisa física, por exemplo, ficou muito tempo ajoelhado. Se depois sentia alguma coisa no braço por ter segurado as folhas. Ah, não. Quando Nossa Senhora aparece, eu fico ajoelhado, como vocês podem ver nos vídeos. Naquele momento, eu não sinto cansaço, não sinto dor, nada. Agora, nos dias normais, muitas vezes eu chego lá para rezar e me ajoelho. E ali você sabe que no local onde Nossa Senhora aparece é um local de cascalho, de pedra, pequenas pedras, mas... Então, o joelho fica doendo no dia nos dias normais. Mas no dia, na hora em que ela aparece, não. Eu já cheguei a perder uma calça, aí já não fui em Anguera, fui fora de Anguera. Eu fui fazer uma pregação na cidade de Nova Soura, aqui na Bahia, no meio da praça. Terminou uma pregação, a gente rezou o texto. Quando terminou o texto, Nossa Senhora apareceu para mim no meio da praça. Quando eu olho um clarão na minha frente, Nossa Senhora lá dentro. Eu sinto uma força que me faz ficar ajoelhado. Sinceramente, se eu soubesse que ela iria aparecer ali, certeza absoluta, eu teria pedido às pessoas, me tragam eu um tapete, porque em cima desse trem aqui não dá para ajoelhar não. Por quê? Porque prepararam, sabe quando você faz uma casa que bota o contrapiso, pronto, tinha uma espécie de um contrapiso, eu estava em cima desse trem. Uma calça novinha fez um buraco deste tamanho. Perdi uma calça nova, eu tinha ganhado 3 dias antes, uma calça que eu gostava demais e perdi. Cheguei a perder outras também, porque na hora que eu ajoelhei foi em cima da pedra e saiu rasgando e rasgou a calça, né? Fez um buraco lá. Interessante que na hora eu não percebi, né? Quando eu me levantei foi que alguém, se não me engano, foi Carmen deve estar me assistindo também. Carmen disse, meu filho, tu perdeu tua calça. Quando eu olhei, estava lá o buraco. Eu disse, não tem problema, né? Mas para ser sincero, eu fiquei sentido realmente com a minha calça. Não vou negar não. Mas tudo bem. Aí veio outra, não tem problema. Mas eu não sinto dor. Respondendo a pergunta, não sinto dor, né? Não vejo as pessoas quando ela aparece, a não ser, porque já aconteceu, eu acabei de contar aqui o fato de que ela pediu que eu mandasse providenciar mais folhas, e eu vi as pessoas. Naquele momento, eu não sei explicar, o mundo cá fora desaparece. Porém, quando houve necessidade, o mundo cá fora foi visível aos meus olhos. Em poucas ocasiões, mas aconteceu. É uma pergunta de Luciano Borges. Luciano Borges perguntou se São José já apareceu em alguma aparição com Nossa Senhora e como era São José. Sim, São José já apareceu. Eu sempre acreditei em duas coisas que não foram verdades. A primeira, que São Dimas o bom ladrão, era de uma família, eu li um livro uma vez, muitos anos, acho que Nossa Senhora não tinha aparecido ainda, eu acredito. Eu vi um livro, não lembro quem me deu, que São Dimas era de uma família de ladrões, entende? Só que Nossa Senhora me disse que não, que o pai de Dimas era um homem justíssimo e ela, Maria, se tornou amiga da mãe de Dimas. Ela me contou à parte esse fato. Na hora eu quase caí, sabe? Eu disse, meu Deus, eu li no livro que Dimas era uma família de ladrões. E Dimas, Nossa Senhora me deu mais ou menos alguns detalhes, ele era um jovem revoltado. E para quem não sabe, Dimas tinha a mesma idade de Jesus, né? Existe uma história belíssima sobre Dimas, eu vou deixar a Nossa Senhora contar, porque eu não sei o fato todo, sei de poucos detalhes, mas ela prometeu que contaria fatos da vida de Jesus, e assim. São José, eu sempre acreditei que São José era um senhor. Maria, quando teve Jesus, tinha mais ou menos a idade de Priscilinha. Mas peraí, imagina, aí uma menina da idade de Priscilinha com um senhor já idoso. É isso que você tem nos livros e tem nas imagens. Mas quando São José apareceu ao lado de Nossa Senhora, ele não era. Na verdade, eu já sabia
antes mesmo desse fato, eu já sabia que São José não era velho porque ela tinha me dito. Aí, num determinado 19 de março de algum ano que eu me recordo agora, ela aparece e do lado aparece São José. Um jovem com a aparência de quem tinha, naquele momento, no máximo 25 anos de idade. Agora, São José era um jovem responsável, trabalhador. Existe uma belíssima história acerca de São José, desconhecida do mundo inteiro. A fuga para o Egito, por exemplo, não se deu pelo caminho, pela estrada normal que José já conhecia, mas por um outro caminho orientado pelos anjos. Uma legião de anjos acompanhou a Sagrada Família até o Egito. Por lá, Jesus realizou milagres e fez prodígios. O primeiro milagre de Jesus não foi o transformado em vinho, não. Ontem eu estava até comentando sobre isso. Não sei por que chama o primeiro milagre público de Jesus. Essa palavra público é que engancha a coisa, né? Mas tudo bem. Jesus fez milagres. Naquela viagem para o Egito, no meio do caminho, milagres já estavam acontecendo. Nos braços de Maria, o Senhor faz milagres em prol de muitos dos quais eles encontraram no meio do caminho. Até hoje, resumindo, são quase 5.000 mensagens de Nossa Senhora. No geral, do que se trata essas mensagens? Bom, se você vai ao início das mensagens, a gente começa, por exemplo, primeira mensagem de Anguera. Nossa Senhora diz: sou Rainha da Paz. Rainha da Paz é um título que não pertence à aparição de Anguera, nem a nenhuma outra aparição. É um título da igreja. Na ladainha, né? Está lá, Rainha do Céu, Rainha disso, Rainha daquilo, no final, Rainha da Paz. É um título da igreja. E ela se apresentou dizendo: sou Rainha da Paz e quero que todos os meus filhos estejam ao meu lado para vencermos um grande mal que pode abater-se sobre o mundo. Mas para que esse mal não aconteça, deveis rezar e ter fé. Meus filhos desejam a conversão de todos o mais rápido possível. O mundo corre grandes perigos e para livrar-vos desses perigos deveis rezar, convertei-vos e crer na palavra do Criador, pois rezando encontrareis a paz para o mundo. Isso tudo que eu estou dizendo está aqui na mensagem, na primeira mensagem, né, de Nossa Senhora. Deveis seguir só um caminho da verdade. Há filhos que não aprenderam a perdoar, mas deveis perdoar o vosso próximo, pois a inimizade é obra de Satanás e ele sente-se feliz quando consegue separar um irmão do outro. Por isso peço de todo o meu coração de mãe que arde em chamas, convertei-vos, rezai e aprendei a amar o vosso próximo. Você vê que eu falei a mensagem todinha aqui sem ler. Agora, se você perguntar qual é a segunda, aí eu vou ter que olhar. Se você perguntar qual é a de ontem, eu vou ter que olhar. Mas a primeira que eu escrevi até hoje, eu nunca esqueci. A primeira mensagem. E a segunda, Pedro? A segunda eu vou ter que olhar. E a de ontem, que está mais recente? Aí eu vou ter que olhar também. Mas a primeira, nunca esqueci dessa mensagem, o conteúdo dela, né? Alberto Alves pediu para falar um pouco como foi a época dos segredos e dos conselhos individuais de Nossa Senhora. Durante 6 meses, né, em fevereiro de 1988 a julho de 1988, primeiro que Nossa Senhora só aparecia aos sábados, até então somente aos sábados. Em fevereiro de 88 também às terças. E em janeiro de 1993 ela começou a aparecer também uma terceira aparição que não tem dia fixo, né? E a partir daquele fevereiro de 88, ela aparecia e dava conselhos individuais. Mas como? Eu já expliquei isso em outras lives, mas atendendo a pergunta de quem fez, digamos, você que está me assistindo agora, está passando por um problema, né? Um problema que você gostaria de ser aconselhado ou aconselhado por Nossa Senhora. Então as pessoas vinham cá e eu fazia uma fila, mas deixava, digamos assim, uma distância de uns 8 metros de uma pessoa para... não de uma pessoa para outra. Da fila, né? Desse primeiro da fila aqui até a cruz, uma distância de no mínimo 8 metros, ou 10 mais ou menos. Nossa Senhora aparecia, eu ficava ajoelhado ao lado, não onde eu fico normalmente, ao lado da cruz. A pessoa que queria o conselho ficava do meu lado. Nossa Senhora, a pessoa não poderia dizer, por exemplo, Pedro, diga para ela que o meu problema é esse, que eu quero um conselho. Não.
Nossa Senhora já sabia. Ela sabe de tudo. Por uma permissão de Deus, claro. Então, como Nossa Senhora já sabia, ela apenas me dava a resposta para o problema da pessoa, sem que a pessoa dissesse nada. Eu passava o conselho de Nossa Senhora para aquela situação, a pessoa se levantava e vinha o segundo. Se ajoelhava, Nossa Senhora falava, a pessoa ia e assim sucessivamente. Isso aconteceu durante 6 meses. Mas quando eu conto essa história, o pessoal diz, não acredito. E será que não pode voltar? Não, esqueça. Recentemente um padre amigo meu me ligou e disse, Pedro, eu preciso ir a Anguera, eu preciso de um conselho de Nossa Senhora. Eu leio as mensagens. Mas será que ele não pode abrir uma sessão? Não. Foi ela que te disse? Não, eu que estou dizendo. Ela fez isso durante 6 meses e depois disse que a partir daquele dia que ela falaria, aconselharia dentro das suas mensagens. Pronto. Né? Me dá um colinho de água. Tudo aqui ao vivo mesmo, né? Pronto. Então, essa época foi uma época gloriosa para a vida de muita gente. Você imaginar, você está com um problema, sei lá, sim, uma coisa interessante. A pessoa que recebia o conselho, né? Seria uma vez, eu queria estar naquela época para eu, né? A pessoa que recebia o conselho, ela não poderia dizer qual foi o conselho que ela recebeu, qual foi a orientação. Ela tinha a orientação segura de Nossa Senhora e deveria fazer exatamente aquilo que Nossa Senhora orientou. Se acaso quisesse, ele tinha liberdade também de não fazer, né? Mas eu acredito que todos fizeram. Ninguém é doido de chegar numa situação daquela, porque se a pessoa dissesse assim antes da aparição, Pedro, olha, o meu problema é esse, fale com Nossa Senhora e eu vejo o que é que ela vai dizer. Aí uma coisa. Outra é o sujeito chegar calado com um problema e Nossa Senhora falar do problema daquela pessoa, dar a solução sem que ela diga nada. Então as pessoas ficaram assim, apaixonados. Até hoje, quando eu conto, até nas lives, aparecem pessoas, até nos comentários depois eu vejo, eu queria viver essa época, eu queria isso, como eu gostaria de também estar lá. Mas esse tempo dos conselhos já passou. É a mesma coisa das perguntas. Para quem não sabe, do início das aparições até 1992, Nossa Senhora permitia que os próprios peregrinos que vinham em Anguera, eles traziam perguntas anotadas no papel, eu colocava no bolso, na hora da aparição, Nossa Senhora dava a mensagem, terminou a mensagem, eu tirava o papel, lia a pergunta, Nossa Senhora dava a resposta, e chegava no verso, colocava a resposta, depois dava para a pessoa. Mas isso também não acontece mais, né? Esse período, que foi importante na história das aparições de Anguera, acabou, né? Não há como, desculpado, padre, não há como abrir exceção. Porque se abrir para o senhor, outro vai querer, e Nossa Senhora é mãe de todo mundo, portanto, eu nem... Mas pergunte para ela, não. Eu mesmo tomei, quando ela encerrou, até pessoas da minha família me pediram isso, eu digo, não me peça. Qualquer coisa, me peça para pedir por você na hora da aparição, que eu peço. Agora, para Nossa Senhora abrir uma exceção para lhe dar um conselho, isso aí é impossível hoje. Qual a mensagem que o senhor achou mais importante sobre a Bahia? Das mensagens que Nossa Senhora já deu sobre a Bahia. Qual a mais importante, na opinião do senhor? Olha, tem uma que ela diz assim, eu acho que a mais importante é essa. Por quê? Porque ela diz essa frase. A Bahia, ou seja, o estado da Bahia, foi presenteado por Deus com a minha presença. Ou seja, Nossa Senhora está dizendo que esse estado da Federação Brasileira recebeu um grande presente de Deus. E, portanto, a nossa responsabilidade como baianos é grande. Embora tenha pessoas que vivem a 23 quilômetros do local da aparição e não sabem. Mas por que não sabem? Eu digo porque não são católicos. Porque não estou falando de não acredita, de acreditar e de não acreditar. Isso aí para mim não interessa. Mas uma pessoa que mora numa cidade como Feira de Santana, por exemplo, que fica a 23 quilômetros do local da aparição, e diz assim, não, nunca ouvi falar que Nossa Senhora aparece, não. Então, esse cabra aí, seja quem for, não é católico. Não, mas ele foi batizado na igreja. Não é católico, pronto. Não pode se dizer católico, um sujeito desse. Porque eu já fiz de tudo para ajudar o povo de Feira de Santana. Eu já comprei e paguei a preço caríssimo programas de rádio em Feira de Santana. Tanto na Rádio Subaé de Feira de Santana,
como na Rádio Carioca de Feira de Santana. A gente publicou jornais, distribuía gratuitamente 200 mil exemplares para fazer com que as pessoas conhecessem. Já distribuímos milhões de folhetos ensinando a rezar o texto. O quê? Mas não. Tem pessoas que chegam no local da aparição e dizem assim, eu tive dificuldade para chegar aqui, eu passei em Feira de Santana, no posto de gasolina, perguntei, não sei disso aqui não, nunca ouvi falar. Agora, uma pessoa que é católico, ele já ouviu falar. Então, se o cara não ouviu falar, porque não é possível. Imagine se um padre disser, claro, todos os padres da Diocese de Feira de Santana sabem da história e pode nunca ter ido lá, né? Mas dizer que não sabe é um absurdo, né? Porque a aparição de Anguera hoje ultrapassou as fronteiras da Bahia, do Brasil e está pelo mundo. Eu digo que as aparições de Anguera são mais conhecidas no continente europeu, em países da Europa, do que aqui mesmo no Brasil. É lamentável, mas é a verdade. Agora é bom a gente lembrar que quem aqui muito foi dado, muito será cobrado. Embora diga que a aparição não é dogma de fé. Mas a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo existe, não existe? A existência da cidade de São Paulo não é dogma de fé. Só porque não é dogma de fé, porque tem católico ignorante, Priscilinha, que diz assim, não acredito em aparição porque não é dogma de fé. Sim, mas a existência da Praça de São Pedro em Roma não é dogma de fé, existência. A existência da igreja de São Pedro em Roma também não é dogma de fé, mas ela está lá. Você vai dizer, não acredito que existe Praça de São Pedro em Roma, não acredito que exista a cidade de São Paulo, nem a cidade de Salvador, porque não é dogma de fé. Não, isso é coisa de quem não entende para falar uma coisa dessa. Se a gente não quer acreditar, não acredita, mas não pode dar como desculpa essas coisas, porque a maioria das coisas que a gente acredita ensinado pela igreja não é doutrina, mas não é declarado como dogma de fé. Entende, meus irmãos? É bom a gente pensar nisso aí. Nelson perguntou se o senhor já teve algum embate com o mal de forma interpessoal. Embate com o mal. Bom, assim, ataques diretos, como, digamos, alguns santos falaram que eles tomaram até surra do capeta, né? Tomaram chicotada, não sei o quê. Eu não, do jeito que eu sou meio bravo, se o diabo vier vai ser uma briga feia da gota, né? Mas, assim, diretamente não. Já vi com TT na catequese alguns casos que, para mim, aqui onde Nossa Senhora aparece, eu já vi centenas de situações que o povo dizia, é contra o demônio, é possessão. Calma, é da cabeça. Há uma tentação, mas não é possessão. Vamos separar. Às vezes a pessoa está com um problema psicológico, né? Psicológico. Então isso é um problema psicológico, você vai na farmácia, compra um remédio, acabou. Agora, quando o cara está com Satanás, tu pode dar 3 litros de remédio de calmante que ele sai uma bala, derrubando tudo pela frente. Satanás não se esbarra o demônio com compromisso de calmante, nem com remédio nenhum. Estou dando exemplo. Então, aqui em Anguera já houve casos que as pessoas, até padres que estavam lá, disseram, não, isso é possessão do padre, vamos devagar. Eu lhe digo que não é. Aí imagina, o padre dizendo que é e Pedro Régio, um leigo dizendo que não é. Eu lhe digo que não é coisa do demônio, isso aí é coisa da cabeça. Agora, há uma tentação, o demônio tenta aquela pessoa, na sua fraqueza, já tem um problema psicológico, aí o demônio aproveita, claro. Então não posso dizer que uma pessoa está possuída pelo demônio se eu estou vendo que aquela pessoa tem um problema psicológico. Então tem problema psicológico, a gente chega a muitos casos aqui. Pedro, o que você acha? Deve levar um exorcista? Não leve exorcista nenhum. Leve num bom psicólogo, num bom psiquiatra que resolve. Vai rezando que resolve. Agora, há casos que realmente é do demônio. Então eu gosto, como um católico prudente, sem fanatismo, de separar aquilo que é da cabeça do sujeito e daquilo que está na cabeça do sujeito e pode ser o demônio mesmo. E é em muitos casos. Então vou lembrar de 2 casos que aconteceram aqui em Anguera, contei aqui recentemente. Um seminarista de Salvador trouxe um casal aqui em Anguera, muitos anos atrás, logo no início da aparição. Eu nunca tinha visto nada daquilo. Primeira vez na vida. Aquele homem muito sério, não falava nada, cabeça baixa. Sabe, com aquela cara meio estranha.
Então, falou, estava com problema, a mulher contou a história, o seminarista por ali, e nós resolvemos ir para a cruz. Ô filho, quando chegou o dia da cruz, Nossa Senhora aparece, o homem começou a pular igual pipoca em caco. Parecia que tinha uma mola debaixo dos pés. O caba subia e descia uns 4 metros de altura. E ô Pedro, tu fez o quê? Por aqui, menino, saí correndo igual uma bala. Eu nunca vi aquele trem na minha vida. Corri e fui embora para casa, apavorado de medo. E minha irmã Iraci, que Deus já levou, disse, volte e em frente. Ele disse, tu ficou doido, filho? Tu veio em frente ao capeta? Não. Ela disse, volte. Nossa Senhora aparece para você. E ela não vai deixar acontecer nada com você. Você tem que ir. Eu não vou nada. Ele tem que ir. Aí ela me deu uma garrafa de água benta. Vá lá e jogue água benta no Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora que abençoou. Rapaz, que eu fui... Olha, pensa aí, o cara lá, mesmo assim, ó. Jogando água benta, querendo dar carreira pro outro lado. Na hora que eu joguei a água benta, o caba começou a gritar, tá me queimando. Deu-lhe um pulo, caiu igual uma jaca madura no chão. Pá! Quebrou costela, pescoço, tudinho. Depois, aí, rezamos ali, aí abriu os olhos. Onde é que eu tô? A mulher. Quem é essa senhora aqui? Ele é minha esposa. E esse rapaz? Aí deu o nome do rapaz. Aí ele, você sabe quem eu sou? Ele disse, não. A pessoa está aqui em Anguera, no lugar que Nossa Senhora aparece na cruz. Então eu perguntei para aquela senhora, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, não me leva a mal não, mas eu vou lhe perguntar. A senhora anda frequentando essas bagaceiras aí de umbanda, espiritismo? A gente frequenta. Não, a gente frequenta. Depois frequentava. Saia fora que seu marido foi contaminado nesse lugar. Não se meta com coisa do demônio. Entendeu? Eu agradeço por o senhor ter tirado essa coisa. Eu não tirei nada não, essa. Você não viu que eu corri com medo? Eu tiro o quê? Não tiro nada não. Eu saí e fui correndo com a bala. Foi Jesus que libertou aqui o seu marido na frente da cruz, onde Nossa Senhora aparece. Mas não se meta mais nesse caminho, que esse caminho não é de Deus. Depois fomos de Ipecaetá, perto de nós aqui, que também pulou. Aí eu digo que é demônio, porque o sujeito fazer aquilo ali, se fosse só da cabeça, ele se espatefa todo, quebra braço, perna, tudo. E esse não, ele pulava, ele fazia coisas, piruetas no ar, meu amigo. O de Ipecaetá era um cara novo, de 20 e poucos anos, e aquele senhor de uns 60 anos de idade fazia aquilo. Então era coisa do demônio. Então eu vi 2 ações do demônio aqui no local onde Nossa Senhora aparece. Mas todos foram embora para casa, normalzinho. Agora não fui eu que expulsei demônio nenhum, isso aí. Aí se você perguntar, Pedro, você tem medo? Não tenho medo não. Quando chega qualquer caso, tem gente que vai correndo e parte para cima. Eu vou, agora já, o medo já foi só naquele dia. Depois daquele dia, nunca mais tive medo de nada. Agora, eu não sou nenhum besta de querer desafiar o demônio. Porque ele tentou Jesus, Mateus capítulo 4, que é Deus, imagina Pedro Reis, que é pecador. Agora, se vier a bagaceira para cima de mim, hoje eu não corro não. Então, aí agora vamos ver como é que vai terminar essa parada. Mas correr eu não corro não. Porque ou a gente vai na fé, na ousadia espiritual de Deus, ou então, meu amigo, a gente se perde. Então, eu aconselho as pessoas a não desafiar o demônio, a não brincar com ele. Fica lá que eu fico cá. Mas se tu vier, a gente resolve a parada. Tem que ser assim. Se você mostrar medo, é pior. Agora, aprendamos a separar aquilo que é da cabeça do sujeito por uma tentação do inimigo e daquilo que é possessão, né? Há coisas que é realmente possessão e há outras coisas que não é possessão, mas apenas uma tentação. Possesso é aquele que o demônio entra, o espírito ruim entra no sujeito. Como Jesus no Evangelho expulsou o demônio de várias pessoas. Aí é possessão, Jesus fez o exorcismo. Outros casos que a gente conhece são casos de somente situações psicológicas, né? Bianca pediu para o senhor falar resumidamente como foi a visão que o senhor teve do inferno, do purgatório e do céu. Acho que esses nomes... As pessoas estão comentando. As pessoas que estão comentando, né? Aí tá chegando aqui as perguntas. Bom, lá para novembro, dezembro de 87 ou início de 88, não me recordo nesse momento o mês exato. Em uma aparição, Nossa Senhora aparece, eu me ajoelho e ela pede que eu me levante
Me levantei, sem entender nada, e quem estava ali não entendeu absolutamente nada também. Eu obedeci, me levantei, e ela mandou que eu, quem conhece o local sabe que tem a cruz, e atrás da cruz tem um monte que naquela época era muito mais alto, né? Com o tempo, 33 anos, chuva, pessoas pisando, aquilo foi espalhando a terra e diminuiu bastante. Acredito que daquela época para hoje ele deve ter baixado uns 2 metros mais ou menos, e a terra foi escorrendo, né? Ela mandou que eu subisse naquele lugar alto, eu subi. Eu estava indo sem saber para onde, mas obedeci. E quando eu cheguei lá, ela mandou que eu olhasse para baixo. Eu olhei. E o que eu vi foi uma cena terrível. Eu vi é como se eu estivesse em um avião e na janela olhasse lá embaixo. Quem já viajou de avião sabe, a gente olha e vê as nuvens lá embaixo, né? Então, é como se eu estivesse no alto vendo como chama? Um vulcão em erupção. Sabe aquelas lavas do vulcão? Aquele fogo parecendo um mingau quente? Não, negócio ruim. Eu senti, parecia que vi uma coisa como se fosse vômito. Eu senti uma coisa terrível dentro de mim, fisicamente, ao ver aquela cena. Eu senti como uma espécie de um pavor. E eu, a um dado momento, eu não queria ver mais. Eu olhava para ver se eu via algumas pessoas conhecidas, não vi nada. Vi coisas e formas humanas, mas não reconheci, é isso que eu quero dizer. Aí, de repente, a cena desaparece. Aquilo trouxe uma espécie de um alívio. E ela manda eu olhar para o lado oposto. Eu olho para o lado oposto e vejo um lugar imenso. É como se eu estivesse enxergando o planeta Terra sem montanhas. A única coisa que eu posso dizer é isso, né? Um lugar imenso, um jardim, uma coisa de uma beleza que não há como você imaginar que exista na face da Terra. Na face da Terra não existe nem não, né? Não tem como comparar. E aquela cena que me deixou sobremaneira em paz, assim, sentindo algo extraordinário dentro de mim. Aquela eu queria ver mais. Mas de repente desapareceu. Mas antes de desaparecer, eu vi lá no lugar que não tem como imaginar a distância, eu vi como se fosse uma montanha, um trono de luz, sabe? E dentro de mim, eu disse, ali deve estar Jesus, é ali que Jesus fica. Porque eu via uma multidão de pessoas de branco indo naquela direção. Uma coisa, a cena do terror que eu tinha visto anteriormente, ao ver aquele lago de fogo, naquela hora desapareceu. E eu, como sou curioso, comecei a olhar, a ver detalhes. Aí na hora que a curiosidade chegou, já foi, né? Desapareceu. Eu volto, me ajoelho de novo, e ela me fala da existência e do céu, do inferno e da eternidade, dos 2 lugares. Quem entra no céu terá um lugar eterno, e quem vai para o inferno terá também uma condenação eterna. E falo isso com grande tristeza. Ivanilda pergunta se o senhor já viu Jesus e como ele é, e aproveitando para juntar outra pergunta também, se Nossa Senhora já apareceu com o menino Jesus. Já vi Jesus como criança no colo de Nossa Senhora, né? Já vi o menino Jesus no colo dela e já vi Jesus adulto, mas aí não foi uma aparição, foi uma visão, tá? Existe uma diferença entre aparição e visão. Belíssimo, Nosso Senhor, sentado no trono, cabelos longos, não era uma barba que caía para baixo, mas uma barba perfeita, uma coisa extraordinária, de uma beleza. E eu já vi muitas imagens de Jesus também belíssima, mas nada se parece. Ô Pedro, mas nada se parece nem com a era do Santo Sudário? Não se parece. Lembra, por exemplo, esse Cristo. Não. Lembra o que você viu? Não, é que toda a imagem de Cristo tem semelhança uma com a outra. Conversando do Sagrado Coração de Jesus, tá? Mas a beleza, nada se compara. A imagem de Nossa Senhora, normalmente
Só Nossa Senhora das Graças que está com as mãos abertas, tem uma que está segurando alguma coisa, mas a maioria são de mãos postas. O olhar de todas as imagens são bem parecidos, né? Só aquelas imagens que são mal fabricadas, que às vezes o nariz é meio torto, o olho meio puxado para um lado, aí não tem nada a ver. Às vezes as pessoas fabricam essas imagens e não pensam que está fazendo a imagem da Mãe de Deus, que deveria fazer o maior capricho, né? Bem feita, né? Fazer uma coisa caprichada na qualidade. Mas já tive sim a visão do Senhor, já passei por outras experiências e tudo para a glória de Deus, não porque Pedro Regis mereça nada, né? É verdade que Nossa Senhora beijou a cabeça do padre Hermenegildo? Sim. Em uma ocasião, porque o padre Hermenegildo foi aquele padre que acreditou primeiro na aparição de Anguera. Ou seja, ele acreditava, mas eu não acreditava. Aí ele ficava bravo comigo e dizia, mas você que está vendo, como é que você fala uma coisa dessa? Eu disse, padre, a moça falou comigo que é Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, mas eu não sei se é, e se não for? E se for coisa de minha cabeça? E se for demônio para me enganar? Eu preciso investigar para saber se é verdade ou não. Se for verdade, eu ajudo, se não for verdade, eu caio fora. E lá vai. Então ele foi muitas centenas de vezes lá, participou no momento da aparição. Temos vários vídeos dele lá no local, ele já está no céu também. Mas em uma das ocasiões que ele esteve lá, ele estava na hora da aparição bem do lado, para quem está em frente à cruz, do lado esquerdo da cruz, para quem fica em frente. E ele estava com as mãos exatamente como eu estou aqui agora, com a cabeça baixa, acho que com os olhos fechados, fazendo a oração dele. E eu vi Nossa Senhora sair, vai perto dele, beija a cabeça dele e volta e desaparece. Não era nem para eu ver aquela cena, mas me foi permitido ver. Também quando Nossa Senhora desapareceu, eu levantei, igual uma bala, como eu costumo dizer, e fui, padre, o senhor sentiu alguma coisa aqui, estranho? Ele disse, eu senti como um toque na minha cabeça. Não sei se uma mão, se alguém tocou. Ele dizia isso, né? Aí por quê? Ele, não, nada não. Aí eu fiquei, falo ou não falo, né? Falo ou não falo? Mas eu acabei dizendo para ele, que ficou muito emocionado ao ouvir esse relato. Bom, aconteceu esse fato. Ele foi um grande sacerdote que ajudou muito Nossa Senhora de Anguera. Como outros, né? Padre Gerard Laflamme, que está no Canadá, possa ser até que esteja nos assistindo, também ajudou muito Nossa Senhora de Anguera. Quantas vezes lá diante da cruz, com aquela mesinha pequena, o padre Gerard fazia um altar e celebrava a missa para os peregrinos, bem em frente à cruz, uma coisa extraordinária. Já vivemos grandes momentos na história das aparições de Anguera, né, que não podem ser esquecidos, viu? Não podem ser esquecidos. O tempo vai passando, 33 anos vai completar em setembro, vamos celebrar com a graça de Deus a festa, esse vírus maldito lá de ter ido embora, e a gente fazer a festa para Nossa Senhora. Porque a festa agora do dia 30, essa não vai ter mais, pelo fato, a coroação, a gente não vai ter a festa da coroação, pelo fato desse vírus chinês que está aí atacando ainda, né? Nossa Senhora já revelou o verdadeiro formato da Terra? Como a Terra aparenta ser? Não. Só uma pergunta. O que eu saiba é redonda, né? Tem gente que diz que a Terra é quadrada? Não. A mim não disse não. Não. Pedro ouve a voz de Nossa Senhora ou é uma locução interior? E como é essa voz? Uma voz. A locução anterior, eu já tive isso, né? Já aconteceu comigo. Dá a impressão de que você escutou uma voz aqui no ouvido, mas não é. Veio uma voz aqui de dentro. Já aconteceu comigo pouquíssimas vezes, mas sim. Mas no caso da aparição em Anguera, é uma aparição. Nossa Senhora está lá, a mais ou menos uns 4 metros de distância, eu estou cá ajoelhado, ela fala, ela dita a mensagem, vai falando e eu vou escrevendo, né? Na verdade, essa conversa com o Priscilinha aqui era para durar 1 hora, acho que já passou de 1 hora, né? Mas se tiver mais algumas perguntas, pode fazer. Hoje é domingo, a gente está aqui em casa, para mim não tem problema nenhum. Se for para ajudar vocês que estão nos assistindo, eu estou à disposição. O que Nossa Senhora fala sobre os evangélicos? Sobre os protestantes, vamos usar essa expressão que é melhor. Bom, será que eu consigo
identificar aqui a mensagem. Peraí, tu sabe qual é? Não é, é aquela que ela diz: sofro por causa daqueles que vivem nas trevas do paganismo. Acho que se a gente fizer uma busca na mensagem, né? Eu vou ler uma mensagem aqui, que seria, enquanto eu estou falando, que ela vai procurar, né? Sofro por causa daqueles que vivem nas trevas do paganismo, né? Essa é a frase. Eu vou ler essa mensagem. Existem duas mensagens importantes sobre esse assunto. A primeira é a mensagem número 29, onde Nossa Senhora diz assim: muitos vão à igreja protestante pensando ser de Deus, estão enganados, né? Ele não é de Deus, não é a igreja de Jesus. Eu não posso chegar aqui em Império em Feira de Santana, comprar um terreno, fazer essa. Eu não posso fazer uma igreja, me vestir, botar uma Bíblia do braço, virar um pastor, entre aspas, né? E achar que Deus... Peraí, que coragem do cão é essa? Do sujeito pegar, comprar um terreno, fazer uma igreja, dar um nome e dizer que essa igreja é de Cristo? Não é de Cristo, não é. Agora, eles são filhos de Deus. Isso aí ninguém pode negar, viu? Protestantismo é uma grande obra do demônio. Isso aí não tem a dúvida. Agora, eles são filhos de Deus. Muitos estão enganados. Olha o que ela diz. Sou a vossa mãe dolorosa. Sofro por causa daqueles que vivem nas trevas do paganismo ou pertencem a outras religiões. Eles também são filhos de Deus. Necessitam da misericórdia de Deus e do meu auxílio, mas não sabem. Rezai por eles. Vós deveis saber que a verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica, fundada por meu Filho Jesus, para levar o Evangelho de salvação a todos os povos de todos os tempos. Estão na Igreja Católica somente aqueles que obedecem ao Papa João Paulo II. Acho interessante que Nossa Senhora, em centenas de mensagens, amanhã é aniversário do Papa, né? Se estivesse vivo, né? 100 anos de idade, é isso? O padre falou hoje na missa. Eu vi, né? Então, amanhã é o centenário de nascimento de São João Paulo II, gente. Estamos no dia 18 de maio, exatamente. Ele nasceu no mês de maio. Então, aqui nessa mensagem, Nossa Senhora defendia muito o Papa João Paulo II. Nenhum Papa, na história das aparições de Anguera, foi tão falado como o Papa João Paulo II. Aí você pega a mensagem 458, tem uma oração ensinada por Nossa Senhora, que para mim aquela oração é uma profecia de que o João Paulo II seria declarado santo, que ela põe o nome dele. Por isso que muitas pessoas perguntam: Pedro, por que nas transmissões, na hora da aparição, teu irmão faz uma consagração e cita o nome do Papa João Paulo II? Porque foi isso que Nossa Senhora ensinou. Está aqui na mensagem, pode olhar, 458, peça a vossa consagração. Ela ensina essa oração e lá ela pede prometo ser fiel à igreja do vosso filho, ao sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Você pode fazer, mesmo porque, né, ele é santo. Mesmo na época que ele não era declarado santo, ela estava na oração ensinando a gente a dizer que nós seríamos fiéis a ele, né, que era sucessor de Pedro, que sua doutrina era perfeita, né? Bom, então aqui nessa mensagem, que é a de número 292, parece que está uma coisa errada aqui. Não. Eu acho que é o... Eu vou levantar aqui, gente. Segura só um minutinho, mas eu preciso levantar. Vamos lá, para a gente não ter uma surpresa aqui na transmissão, porque a nossa bateria ali já está chegando a 5%, né? Mas eu acho que agora ela pode segurar um pouquinho. Se desaparecer, né? Não, tá carregando, tá carregando. Então, essa mensagem, a 292, Nossa Senhora fala: sofro por causa daqueles que vivem nas trevas do paganismo, né? Ou são de outras igrejas que não são a igreja verdadeira de Jesus. Eles também são filhos de Deus, necessitam da misericórdia de Deus e do meu auxílio, mas não sabem. A gente não pode dizer que essas pessoas são do demônio. Não, as pessoas não são do demônio. A igreja, sim, foi fundada por um querido diabo. Muitos estão lá na inocência e acabam sendo levados para essa avalanche de falsas doutrinas que se criaram por aí, mas não tem nada a ver com o que Jesus quer para a salvação do seu povo. Aparecida Pereira pergunta se Nossa Senhora já explicou alguma passagem do Evangelho. Alguma passagem do Evangelho?
Bom, se a gente for olhar na mensagem, obviamente, não é que ela explicou uma passagem do Evangelho, mas ela faz uma defesa grandiosa do Evangelho e pede para a gente ler e acreditar no Evangelho, né? Pede para a gente ler e acreditar. Quando Nossa Senhora fala da Eucaristia e defende muito a Eucaristia, obviamente que ela está fazendo uma defesa daquilo que Jesus, né, na última ceia fez, que foi a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Então, há defesas da doutrina ensinada pela Igreja que está no Evangelho e Nossa Senhora defende claramente nas suas mensagens. Tem alguma profecia para a Feira de Santana e para falar um pouco sobre as profecias para o Brasil. A de Feira de Santana é a mensagem número 3.555. A terra da minha mãe tremerá. Não, essa já é outra. Tem duas profecias, acho que essa daqui é. Que citam Feira de Santana também. Assim, não, bom, É a mesma. se foi alguém que perguntou, então a resposta está na mensagem 3.555, tá? Há realmente essa profecia para a Feira de Santana, onde Nossa Senhora fala que Londres, na Inglaterra, viverá momentos de grandes dificuldades e semelhante sofrimento viverão os habitantes de Feira de Santana. Mas há uma outra profecia que ela diz que a terra da minha mãe, quando ela diz isso, ela não está falando de Santana nasceu lá não, viu? Ela está falando de Feira de Santana mesmo, que essa confirmação eu já tive. Tremerá, ou seja, ela está dizendo que um dia na cidade de Feira de Santana vai haver um tremor de terra. Pronto. A gente deve rezar e pedir a Deus misericórdia. Isso está na mensagem do 2619, essa profecia, 2619, né? As auxiliares estão ali atrás das câmeras, correndo para poder ajudar a gente. A gente também quer agradecer a presença do padre João Edinaldo, que está acompanhando a gente, pedir a bênção do padre, agradecer pela companhia dele, pela presença dele na nossa live. E vamos lá, né, para a próxima pergunta. Obrigado, padre. Deus abençoe o senhor também. Algumas pessoas estão perguntando se o senhor pode tocar em Nossa Senhora. Poder eu posso. Por terça-feira, se eu quiser, Nossa Senhora dá licença aí, viu? Levantar, ir lá e tocar. Eu que não tenho coragem de fazer, entendeu? Já fiz uma vez, mas porque ela permitiu, arrependimento, 100% de arrependimento eu tive. Oxe, por que se ela permitiu? Eu não gosto nem de pensar naquela cena, sabe? Nossa Senhora, ela aparece, como ela mesma diz na mensagem, eu vim do céu à terra em carne e osso. Nossa Senhora não é um espírito, ela subiu ao céu, como você está aí, como eu estou aqui, foi levado sem corpo e alma, entende? Da mesma forma ela aparece. Aí eu digo, mas se ela aparece fisicamente, por que as pessoas não veem? Porque Deus não permite. Fazer o quê? A mesma coisa, tu acredita na Eucaristia? Acredita. Sim, por que tu não vê Jesus descer do céu e se esconder na hóstia na hora que o Padre consagra? Não precisa. Bem-aventurados os que acreditam sem ter visto, foi a resposta de Jesus ao seu discípulo, né? Então a gente não precisa ver o Padre na hora da consagração, ver uma luz do céu e se pôr na hóstia, não. Eu não quero ver nada. Para mim, ver Nossa Senhora durante esse período todo da minha vida, Deus já me deu tudo que Ele poderia me dar. Agora, a única coisa que eu quero de Deus agora, única, mais nada, é a salvação. Quero o céu. O resto, para mim, não tem importância mais. Eu já tive a graça de ver o céu aqui na terra. O que é que eu quero mais na vida? Quero dinheiro, poder, fama? Mais nada. Eu vivo minha vida normal. E tem muita gente que não acredita nas aparições de agora porque Pedro é normal. O que tiver que falar, eu falo. Eu sou meio desbocado e falo mesmo. Se eu tiver que reclamar, eu reclamo. Entende? Se eu tiver que dizer, eu digo. Eu só não vou querer mentir para você. Mas a verdade eu vou falar. Do meu jeitão, mas esse é meu jeito. Né? Então, não existe regras, por exemplo. Não existe regra para o sujeito que vê Nossa Senhora ter que ser desculpa a expressão, um Zé Mané que fica lá, amém para tudo. Não. Você tem que dizer não para quando for não, sim para quando for sim. Agora temos o som musical dos carros que estão passando buzinando, né? Mas paciência. Mas importante é lembrar de que o plano é de Deus. O importante é Deus e Jesus, e Nossa Senhora. Não é a pessoa que viu que é importante. Claro que a gente tem a responsabilidade, né? A responsabilidade. Mas eu sou um cidadão, como outro qualquer, tenho as minhas opiniões, sabe? Tenho os meus altos e baixos, normal, como qualquer ser humano.
Nossa Senhora não apareceu para um santo, para ter um santo lá em Anguera, não. Você acredita que tinha pessoas antigamente que vinham para cá, para Anguera? Um dia quando a mulher beijou, você está beijando mesmo por quê? Nunca mais faça isso. Deu um recado da pobre da mulher. Pronto. Então essas coisas, quando você chegar aqui, você não vai ver isso. Você não vai ver ninguém beijando mão de Pedro. Não vai ver Pedro vestido de túnica, feito um doido, varrido, não. Entende? Imagina, uma pessoa uma vez chegou lá e disse: eu pensei que você se vestia assim, de túnica, feito um padre. A senhora está achando algum cara de doido? De botar uma túnica, feito um padre, para achar que sou padre e vir com fanatismo para cima de mim? Não. Eu visto minha roupa normal. Uma caravana do Mato Grosso chegou a Anguera. Eu sabia que eles iriam, uma terça-feira. Eu estava fazendo cerco com os trabalhadores no pasto. Aí os meninos disseram: Pedro, está passando um ônibus ali, será que vai para lá, para o santuário? Digo: vai, o pessoal do Mato Grosso está chegando. Será 4 da tarde. Sim, então tu vai ter que ir. Eu? Para o meu trabalho? Não. Eles não vieram aqui por causa de Pedro. A nossa vai aparecer depois das 7 da noite, é 4 da tarde. Eu só saio daqui quando terminar o meu serviço. Eles ficaram na cruz, rezaram, eu vim de longe, né? A cantoria, rezaram, cantaram. Eu fui, botei as ferramentas nas costas, cheguei, passei no meio deles, vou tomar um banho e volto distante. Pronto. Fui, depois fiquei com ele 4, 5 horas, saí de lá quase 10 horas da noite. Não tem problema. Quer dizer, eu sou uma pessoa normal, que vive minha vida normal. Né? Quem vem em Anguera não espera encontrar um Pedro com a cara de santinho, de piedoso, não. Eu quero ser santo, mas eu não vou fingir para as pessoas uma coisa que eu não sou. Eu sou realista, pé no chão, católico que ama a igreja, que defende a igreja, mas que não tem nada de pieguice, né? Aquela falsa piedade para atrair as pessoas ou vestir roupas para atrair os outros. Deus me defenda. Nossa Senhora já apareceu chorando? Sim. E uma das vezes ela condenava o aborto na mensagem, né? Chorava pelas crianças assassinadas por suas próprias mães. E chorou quando falou do aborto. Uma pessoa perguntou: Pedro, Nossa Senhora fala que um sinal será visto nesta terra. Quando ela diz nesta terra, ela fala do Brasil ou de Anguera? E falar um pouco sobre esses sinais que já aconteceram lá. Bom, aí a pergunta fica meio complicada porque há várias mensagens que Nossa Senhora... Ela já falou de vários sinais, né, que iriam acontecer. Um fato grandioso acontecerá nesta terra, por exemplo. Eu estava em outro estado, então ela estaria falando daquela localidade. Quando Nossa Senhora fala nesta terra, acredito que ela esteja falando daquela localidade, né, onde a reunião estava acontecendo, né, naquele estado ali. Tem que ser dentro daquele estado. Que ela está identificando aquele lugar. No Brasil, sim, aquele estado está dentro do Brasil também. Mas eu creio, opinião pessoal, então vamos separar, né, uma coisa de outra. Opinião pessoal minha opinião pessoal, não foi ela que me disse. Minha opinião pessoal é que, quando ela diz nesta terra, ela está identificando aquele local onde ela acabou de aparecer. Porque Nossa Senhora não aparece só aqui. Já apareceu para mim em vários países da fora, entende? E no Brasil, em quase todos os estados. Então, há mensagens que a gente percebe claramente que Nossa Senhora está falando para aquele lugar que ela acabou de aparecer. Há muitas dicas na própria mensagem que é para aquele lugar. O que Nossa Senhora fala a respeito de imagens? Prometi que vou fazer uma catequese essa semana. Essa semana vai ser uma semana de muito trabalho, porque a partir de amanhã até sexta eu vou trabalhar muito nas obras da igreja. Eu vou estar lá trabalhando, pegando pesado também, porque eu quero, né, concluir logo as coisas que estão lá sem concluir. Eu peço as suas orações para que Nossa Senhora mande pessoas boas para poder ajudar a gente, que a gente precisa, né, de dinheiro para pagar os trabalhadores e comprar alguns materiais que está faltando. Já está 95%, então falta 5%. Esses 5% vai dar um trabalho bom ainda, mas a gente chega lá. Então eu peço as suas orações para que Deus mande pessoas de bom coração para nos ajudar. Então eu vou falar numa catequese essa semana sobre a questão das imagens, né? Agora, se Nossa Senhora falou, sim, ela falou: tem de vossas casas as imagens do Sagrado Coração de Jesus e do meu Imaculado Coração. Pode ter, não tem problema nenhum. Ou Pedro, se eu quiser ter imagem de algum santo, pode ter também. É porque a câmera está aí, não dá para vocês verem. Aqui em cima da mesa tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem outra ali atrás.
tem 5 imagens só aqui em cima da mesa para ser arrumada. Aqui deve ter, se for contar aqui, deve ter umas 50 imagens dentro de casa. Às vezes eu falo que eu vou até distribuir um bocado que tem aqui, né? Não tem uma pessoa que está aqui perto que fica com o dedinho dizendo que não. Mas, eu tenho vários santos aqui, né? Vários santos. Então, eu vou explicar. Na Bíblia, eu já expliquei no livro, né? No livro Igreja Católica. Coincidentemente tem um aqui na minha mão, não na minha mão, está aqui em cima da mesa. Esse livro aqui, quem tem, né? Eu já expliquei sobre a questão das imagens. E eu vou explicar de novo, agora, mostrando na Bíblia, como eu também mostrei, em alguma parte do livro aqui. Pronto, aqui imagem, página 48 desse livro. Esse livro, Igreja Católica, Esplendor da Verdade, que eu publiquei faz muitos anos. É um livro de doutrina, de catequese, muito bom, já foi usado até um bispo lá do Amazonas. Mandei vários para ele uma vez. Ele disse: eu gostaria de que as catequistas usassem esse livro do Pedro para ajudar na catequese, né? E eu falo sobre as imagens. Vou explicar, da mesma forma que eu estou explicando aqui, vou explicar na catequese essa semana. Pode ter imagem dentro de casa. Eu vou explicar a diferença entre imagens dos santos, imagem de ídolos, entre veneração e adoração e por aí vai. Vai ser uma catequese bacana e espero que você goste. Uma pessoa perguntou se alguém da família, na verdade eles perguntaram de mim e minha irmã, mas eu estendo a pergunta para todos da família. Se alguém da nossa família já teve alguma experiência com Nossa Senhora, de ver a Nossa Senhora também, e como foi essa experiência? Eu vou devolver a pergunta para ela. Conte a sua experiência, né? Se teve experiência. Assim, de ver, até hoje eu não sei, né? De casos da família. Mas já que perguntaram, você que é minha filha, que está lá em praticamente 98% das vezes que Nossa Senhora aparece, poucas vezes elas não estão, porque, por exemplo, elas fazem parte de grupo de oração, coordenam um grupo de oração em Feira de Santana, fazem retiro, fazem coordenação, parece, de grupo de jovem de retiro, não sei o que, vão pregar, prega também, né? Sai para pregar, são convidados para pregar e aí ele vá-se embora. Nossa Senhora está aqui todo dia, a oportunidade de você evangelizar essa, então vá, né? Sim. Agora você diz, você que é filho de Pedro Regis, né, gente? O que é que você sente, já que está lá na aparição? Conta sua história agora também, né? Bom, pelo menos para mim e para minha irmã, eu sei que ninguém da família teve essa oportunidade, essa graça de ver Nossa Senhora. Mas para a gente também nunca viu. Mas muitas pessoas, inclusive, já perguntaram isso para a gente, se a gente teve essa graça de ver também. Mas nós nunca vimos. Porém, a gente sempre acredita naquilo de que tudo que Deus faz tem um propósito. Então, se Deus deu a graça da gente de estar nessa família, de nascer nessa família, deu a graça não só a nós, mas também a minha mãe, a todos da família, é porque Deus tem um propósito muito grande em colocar a gente nessa vida que a gente tem. Em colocar a gente nessa missão que Deus está dando a gente também, de estar tão perto das aparições de Nossa Senhora. A gente sabe que muitas pessoas queriam ter a oportunidade de estar aqui todos os sábados, de estar aqui tão perto, e a gente que tem essa oportunidade agradece muito a Deus e a Nossa Senhora por nos dar essa missão. Mas a gente também acredita aquilo que meu pai já falou, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então que a gente também tem que, ao máximo, buscar estar sempre na presença de Deus, estar sempre evangelizando, estar sempre fazendo a vontade de Deus mesmo e cuidando através das nossas atitudes. Porque se a gente tem essa graça de estar aqui tão perto, a gente também vai ser cobrado disso. Mas pra gente que está aqui muito perto, é uma graça muito grande de Deus a gente sentir, a gente saber, mesmo sem ver, que Nossa Senhora está ali olhando para nós, está ali rezando por nós, está ali intercedendo mesmo. E mesmo que a gente não veja, assim como vocês, a gente sabe que Nossa Senhora está olhando para a gente sabe que a gente pode rezar, pode pedir, e sabe que ela sempre vai estar perto de nós, etc. Mas a gente já teve, as experiências que a gente tem com Nossa Senhora são as experiências na nossa vida, que a gente sabe que ela sempre está cuidando de nós, sempre está pedindo a Deus por cada um de nós, intercedendo, e não deixa que nos falte nada. Então, eu acho que mais importante ainda é a gente saber que ela está olhando para a gente, como meu pai sempre fala, que muitas pessoas vão em Anguera querendo ver Nossa Senhora, mas o mais importante é saber que Nossa Senhora está olhando para cada um de nós. Então, para mim, isso é o mais importante. Eu digo sempre que, para mim, eu nunca posso reclamar, tanto eu como minha irmã, da gente nunca ter visto nenhum sinal no céu, ou a gente não estar presente, por exemplo, quando teve essa mensagem 458, porque a gente nasceu nessa família e pra gente isso já é uma grande graça.
eu ainda tive a oportunidade de Deus, que para mim é um sinal de Deus, de nascer e aparecer um M na minha mão, aqui, assim do lado. Eu nasci, depois de um tempo apareceu um M, então para mim isso já é o maior sinal de Deus na minha vida. Eu não preciso mais ver Nossa Senhora, não preciso saber, realmente ver como ela é, porque eu sei que mesmo tendo essa curiosidade, Nossa Senhora sempre está olhando para mim, está sempre cuidando de mim. Amém. Tá bom. Até emocionado eu fiquei, mas tudo bem. Pronto. Ela está falando de um sinal que ela tinha no braço, né? Quando ela era pequenininha, onde eu estava no quarto aqui, minha casa é pequena, meio apertada, né? Mas eu já recebi aqui um bocado de padre, boto aqui nessa sala aqui. A minha casa é uma sala única, né? E eu empurro as cadeiras, as coisas que tem pra cá, jogo de colchão aqui, padre dorme no chão, só uma beleza. E Jesus não tem um lugar chique desse para dormir, um colchãozinho bom desse, o padre dorme, né? Então, quando eu era pequena, eu estava aqui no quarto e com a Alana, aí ela me chamou e disse, parece com uma muriçoca, né? Um bichinho mordeu o Priscila aqui no braço. Aí eu vi, olhei, tinha realmente uma marquinha vermelha, como se fosse uma mordidinha de um inseto, né? Passou no outro dia, mais 2 pontinhos vermelhos. E vai pontinho vermelho, e todo dia aparecia um pontinho. E você não sabe o que formou. Bom, a gente tem a fotografia aqui, né? Tá mais, não sei se dá para vocês verem aqui. Deixa eu colocar aqui em frente à câmera, cadê? Cadê? Não sei. Não, tem que ser aqui em frente a esse trem aqui. Não sei se dá para você ver aí esse M formado, ó, na fotografia. Mas para lá, ao contrário, não. Para cá. E lá. É porque... Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu quero mostrar. Não, é pra cá mesmo, então, né? Pra cá. Ai, meu Deus. Desapareceu, é pra cá. Dá pra ver aqui. Não, eu acho que é assim mesmo. Ah, dá pra ver, claramente aí. Pronto. Então, esse sinalzinho ficou no braço dela dessa forma por muitos... Mas aí ela foi crescendo, né? A lapa de menina aqui agora. Mas mesmo assim ainda tem uma restinha aqui, né? Aqui ainda dá pra você ver, se você olhar de perto, aí dá pra você ver a marquinha do M tá aqui. Ele tá ferradinha com o M de Maria. Pronto. As pessoas perguntam, Pedro, o que será que, por que aconteceu isso? Não sei, não sei explicar nada. Eu só sei que aconteceu. Pronto. Agora, qual a explicação que tem? Não sei. Ela tomou posse como uma graça de Deus, como sinal de Nossa Senhora para a vida dela. Amém. Pronto. Vamos lá. Agora a última pergunta, porque a gente já passou um pouco do tempo, mas nós vamos sim fazer outro vídeo desses, daqui a um tempo, sobre mais perguntas. Então vocês podem comentar as perguntas, depois nós vamos ver. E também nós vamos tentar responder essas perguntas nos comentários. A última pergunta é, quais foram as orações que Nossa Senhora ensinou em Anguera? Nossa Senhora ensinou algumas orações. Cadê elas? Bom, ela ensinou aquela ejaculatória. Meu bom Jesus, piedade, piedade, piedade. Para ser repetida 3 vezes, tá? Essa é uma ejaculatória. Depois ensinou uma oração para se fazer depois da comunhão, bem curta. Jesus, Tu és nosso Deus, nosso Pai, nosso único e grande amigo. Jesus, Tu és nossa esperança, nossa consolação e nossa salvação. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós confiamos em Ti. Amém. Essa é uma. Outra. Depois ela ensinou uma outra para a gente fazer diante do Santíssimo. Meu Jesus, vós sois o amor, ensina-me a amar. Vós sois a luz do mundo, não permitais que eu ande nas trevas. Vós sois a verdade e para vós quero caminhar sempre. Perdoa-me, Jesus, confio em vossa misericórdia e espero alcançar a salvação. Amém. Depois tem mais aquela outra que é a consagração, que está aí na mensagem 458, tá? Existem algumas outras que não foram colocadas aqui no livro. Vamos ver se uma hora a gente pega e em outra oportunidade a gente pode fazer uma outra transmissão. Quem sabe no próximo domingo, né? Não sei. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Vocês podem, depois que a gente encerrar a transmissão, vocês podem colocar as perguntas nos comentários. Prisciliano depois anota tudinho e a gente pode tirar essas dúvidas de vocês em outra oportunidade.
Agora, a gente escolheu lê você então. Tem uma mensagem de Nossa Senhora que ela escolheu para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje. Agradeço profundamente a presença de todos vocês, né, nesse momento aqui, e agradeço a ela que ela é muito curiosa, né? Por exemplo, se você chegar aqui e perguntar essa pergunta que eu vou fazer agora, ela vai dar a mesma resposta. Tu puxou a quem? Senhor. Ela sempre diz, puxei meu pai, né? Ela é muito curiosa. Eu não sou de ficar na dúvida, eu quero saber. E ela fica perguntando, sabe? Tem coisas que ela pergunta que eu não posso dizer porque faz parte de coisas que não podem ser reveladas, entende? Mas é normal na vida, né? As pessoas que quererem saber, ter curiosidade, mas aquilo que for possível a gente pode. O que não for segredo, a gente pode revelar tranquilamente. Então ela escolheu uma mensagem aqui para a gente ler no final. E pediu aqui para eu ler, não faça você mesma a leitura, né? Com a voz feminina é melhor. A mensagem que eu vou ler é a mensagem 4273, que diz assim: Queridos filhos, fico feliz por vosso sim ao meu chamado. Dai-me vossas mãos, e eu vos levarei pelo caminho que vos conduzirá à santidade. Não desanimeis, não recuais ante vossas dificuldades. Não há vitória sem cruz. Todos os espinhos de vossa caminhada nesta vida serão transformados em degraus para a vossa glória diante do Altíssimo. Coragem! Eu preciso de almas generosas e fervorosas na fé. Vossa entrega amorosa e consciente ao Senhor contribuirá para a salvação de muitas almas. Vossa vitória está na força da oração, na escuta da palavra e na Eucaristia. Escutai o Senhor, que fala na vossa oração silenciosa, e compreendereis o seu desejo para vossas vidas. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Avante! Depois de toda tribulação, o Senhor enxugará vossas lágrimas e vereis a transformação da terra. O triunfo definitivo do meu imaculado coração trará a paz à humanidade e todos viverão felizes. Tende confiança, fé e esperança. Aquilo que o Senhor preparou para vós, os olhos humanos jamais viram. Alegrai-vos. E no final, Nossa Senhora nos abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, primeiro eu quero agradecer ao meu pai por ter aceitado essa oportunidade de nós fazermos essa live, para que a gente possa aprender também um pouco mais. Isso me ensina muitas coisas também, que ele fala, eu não conhecia, não sabia. Então é muito importante esse momento para que a gente possa também apresentar a vocês, as pessoas que não conhecem, passarem a conhecer as aparições. Então, mais uma vez, a gente pede que vocês compartilhem esse vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e continuem rezando conosco. A gente vai rezar ainda hoje o Terço da Misericórdia, às 3 da tarde, e nós vamos rezar o Terço Mariano às 9 da noite. Então, nós convidamos vocês, a família de vocês, para que vocês possam também chamar outras pessoas e para que nós possamos estar juntos em oração, rezando pelo fim dessa pandemia. Amém. Uma santa abençoada tarde para você. Agora, bom almoço para todo mundo. E a gente se encontra às 3 da tarde, com a graça de Deus e de Nossa Senhora. Paz e bem. Até mais, se Deus quiser.